Bom, eu queria aproveitar hoje para falar com vocês a respeito do que eu tenho ouvido bastante aqui na sala, né. Eu gosto de passar aqui e fico ouvindo um pouco o pessoal, porque é uma forma de saber quais são as demandas de vocês, né, qual o que tem preocupado vocês, o que tem tirado o sono, né, além de, claro, perder o dinheiro no mercado, né, quando a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, sai da estratégia. E também pensar em algumas possibilidades para a gente, viabilizar aí o nosso trabalho dentro do aspecto que é o fator emocional. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é assim, eu tenho ouvido bastante pessoas, né, e agora até o Júlio comentou, a importância de olhar para o lado, né, de ver outras possibilidades aqui no nosso mercado, a gente sempre fala isso, né, o Peretti agora acabou de dar mais uma opção para a gente aí, vamos estudar, vamos, aproveitar que está liberado aí, principalmente o pessoal do anual, as aulas são ótimas mesmo, né, então aproveitem aí que essas aulas estão liberadas e vamos fazer os estudos. E, eu ouvindo vocês falarem da dificuldade que existe em conseguir determinar um único ativo aí para a gente trabalhar, eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente e um simples exercício para ajudar vocês nessa tomada de decisão, tá? A primeira coisa, né, como eu tenho visto aqui vocês conversarem, eu lembro que logo quando eu comecei a operar, eu acho que isso acontece com muitos traders, a gente começa a olhar um mundo fabuloso, né, um mundo que a gente desconhecia até então. E a gente vê muitos ativos, mas só que a gente tem sempre a sensação de que ficou para trás. Porque a gente olha o gráfico ele contempla o que a gente estudou, ele contempla os valores ali dentro de uma estratégia pré-definida, e aí a gente fica meio no impasse de qual ativo que eu vou escolher trabalhar, e fico olhando para um, acaba passando o outro, né, então agora eu tenho certeza absoluta que esse comentário aí da Déia com o Júlio sobre a SUSB, já fizeram algumas pessoas correr lá e clicar lá na plataforma para olhar como está a SUSB, e tentar correr atrás de um preço que já foi, né, e isso acaba a gente, fazendo com que a gente fique cada vez mais frustrados, porque a gente tem aquela sensação de que sempre ficou de fora, e que aí o nosso medo de ficar de fora aumenta, o que faz a gente começar a correr atrás dos preços e fazer entradas erradas. Então, eu queria que a gente refletisse primeiramente sobre essa questão do medo de ficar de fora. Deixa eu até era o segundo slide, mas eu vou colocar ele agora, tá. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho, primeiramente, sobre essa questão do medo de ficar de fora, né. A gente percebe que cada dia surgem novas informações. Se a quantidade de informação a gente está vivendo na era da inteligência artificial, né. Até pouco tempo nós estávamos vivendo na era da informação. E a gente percebe que não é a quantidade de informação que torna a gente mais preparado, é saber selecionar essas informações e utilizar as informações que têm a ver com os nossos objetivos. E com esse monte de informação, cada hora as pessoas trazem conceitos novos. Um deles, né, que agora até o pessoal parou um pouco de falar mais, é a questão do FOMO, né. O outro é o TDAH, né. Então, hoje ele tem se falado muito mais no TDAH. As pessoas, infelizmente, eu já até comentei aqui com vocês, elas acabam que sentindo um certo prazer quando fala aí que tem TDAH, mas, eu já falei isso aqui outras vezes, né, até um colega contribuiu com essa informação. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa questão do FOMO, principalmente, quando a gente cria um julgamento, na maior parte, esse julgamento que a gente faz, ele se desvia do que é verdade. Então, o que eu quero dizer com isso, né, quem fala muito isso pra gente, né, é o nosso saudoso e falecido, né, agora, né, tô até com o livrinho dele aqui, né, o Daniel Kahneman. E ele,
na verdade, o que acontece, assim, se você acredita, se você começa a ler o conceito de FOMO, por exemplo, e você começa a acreditar nisso, você vai começar a ter atitudes que justifiquem aquilo que você está acreditando. Isso é um viés de julgamento, né. E ele vai na direção do que você está acreditando. Então, muitas vezes, o valor real da situação que nós julgamos, eles não o que nós acreditamos ser real, não é real. É só um julgamento que vai na direção do que a maioria pensa, do que a maioria acredita. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês lerem, esses conceitos que têm surgido muitos, a maioria desses conceitos que o pessoal tem trazido, são conceitos que não são fundamentados, que não são, trazidos por especialistas no assunto, prestem bem atenção nisso, eu não estou falando que não tenha médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas que não sabem, que desconhecem sobre o assunto, conhecem muito bem. Só que a maioria das vezes, né, essa quantidade de informações que nós temos disponível, elas não são fundamentadas. E eu já vi várias pessoas falando sobre TDAH, falando sobre FOMO, sem ter a base técnica necessária de estudo para falar sobre o assunto. E aí a gente começa a ir na direção da maioria. A gente começa a acreditar, né, se está todo mundo falando disso, então esse é a questão do momento, é o FOMO, é o TDAH e tem outras por aí, né, já surgiram outras, então se vocês tiverem aí podem falar, lembrarem. Muito cuidado com isso, tá, porque, você vai começar a tender para aquilo que você acredita. Você vai na direção da maioria, você vai começar a andar na direção da maioria. Então prestem bem atenção, informação ela é importante, sim, mas não é a quantidade de informação que vai fazer você se destacar da maioria, é a informação selecionada. É a informação em que você vai, buscar fundamentos e a informação que vai fazer sentido para os seus objetivos. Isso faz você se destacar da maioria. E aí, aproveitando isso, eu quero trazer uma questão para vocês. Quando a gente Fazendo esse gancho, assim, quando a gente até coloquei essa frasezinha aí, né, do não gostar vem antes do não acreditar, porque uma das dificuldades que eu percebo que as pessoas têm em escolher um determinado ativo, ou uma determinada estratégia de negociação, tem muito mais a ver com o sentimento do que, de fato, com as informações que ela colhe sobre aquilo, né. Então, eu vejo com muita frequência, né, a Déia, o Peretti comentando nas operações de manhã, que a gente fica que a gente está com uma quantidade de informações tão grandes que acabam poluindo as nossas tomadas de decisão. E quando a gente começa a selecionar, fica mais fácil. Então vamos pensar na seguinte situação: quando a gente, parte do pressuposto de gostar ou não, a gente vai buscar, aquilo que confirme a minha pré-decisão. Então, se eu não gosto, por exemplo, eu penso assim: "Ah, eu não gosto de operar o day trade, eu prefiro fazer o scalping". Então, muito cuidado com esse não gostar, porque o não gostar ele vem antes do não acreditar. Às vezes, não é que você vai melhor no day trade, é porque você gosta do day trade, não necessariamente que você vá melhor. E se você começa a olhar sem esse viés emocional, que isso é um viés de conclusão, você vai realmente só buscar aquilo que confirme e vai dar murro em ponto de faca. Então, assim, ativos que a gente gosta são muito complicados da gente começar a trabalhar. Porque, ó, por causa dessa frasezinha chave aí,
que foi trazida também pelo Daniel Kahneman, por conta dessa frase. Porque tudo que eu gosto, eu tenho facilidade de aceitar. E pensem bem, se não é assim na nossa vida como um todo. Se a gente gosta de algo, facilmente aquilo se torna mais acessível. Se eu gosto de alguém, é muito mais fácil ela me influenciar, eu tomar decisões influenciadas por essa pessoa. Ao contrário que, se eu não gosto da pessoa, por mais que ela esteja falando fatos reais ou questões que possam me ajudar, dificilmente eu vou aceitar aquilo. Então, quando a gente chega, como que a gente pode fazer, né, nessa questão de escolher e determinar um ativo? A primeira coisa, elimina a questão do gostar. E se você fala, eu gosto de determinado ativo, né, vou usar aqui a SUSB como exemplo, então, por que é que esse ativo lhe é atraente, né? Tenta, se você consegue fazer essa pergunta, por que eu gosto, você relativamente vai conseguir separar aí o gosto, o sentimento da decisão racional, né? E aí, geralmente, quando essa decisão é emocional, a gente tende a tomar decisões, a gente chega a conclusões muito mais rápidos. E aí, vamos imaginar, né? Aí, olha, agora que a Danusa falou isso, eu vou perguntar por que que eu gosto? Aí tem uma outra situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu passo, então, para essa parte mais racional e não olho para as informações selecionadas, não uma quantidade enorme de informações, mas as informações selecionadas que vão fundamentar a minha escolha, eu tendo a olhar somente para as informações que vão argumentar aquilo que eu já tenho pré-concebido, que vão confirmar aquilo que eu já quero. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? Então, eu vou pegar aqui novamente o exemplo da SUSB. Eu gosto da SUSB. Tá. Então, vamos tirar a emoção da jogada e colocar uma decisão um pouco mais racional? Por que eu gosto da SUSB? Se eu for buscar informações selecionadas que tenham a ver com aquele ativo, fica muito mais fácil de eu tomar uma decisão muito mais justa, coerente. Porque se eu for olhar para qualquer tipo de informação, geralmente há grandes chances de eu somente buscar as informações que vão confirmar a minha emoção. Aí eu posso dizer assim: ah, mas espera aí, então, fiz a pergunta. Olha aqui, acabei de ler uma matéria aqui de uma pessoa que é especialista aí em mestre cooker e ele falou da SUSB. Que base que ele tem, né? Claro que não tô falando pejorativamente, eu estou querendo dizer que a vivência da pessoa é completamente diferente de um tipo de informação que você precisa para tomar uma decisão como essa. Então, certamente, a minha decisão, ela pode até não estar direcionada à minha emoção, mas está direcionada a informações que confirmem aquilo que eu já tinha pré-concebido, né? O meu desejo, né? Então, isso também é um viés, né? Que é o que a gente chama de viés de desejabilidade. Então, muita atenção. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês, né? Muita atenção aí com essas ciladas que a gente acaba colocando na nossa mente, porque isso também é saúde mental, tá, gente? Ou ausência de saúde mental, que é a gente sempre procurar uma nova doença para se posicionar, né, para ver se eu tenho, e aí buscar essas novas patologias, essas novas questões aí sociais e emocionais, dentro de contextos dos quais as pessoas não estão familiarizadas com o assunto ou não têm um conhecimento técnico para aquilo. Muito cuidado. Por quê? Porque isso pode representar uma ausência de saúde mental. Por quê? Porque se eu pego aquela informação e é um contexto onde a maioria está voltada, com os olhos voltados para aquilo, eu tenho forte tendência a agir daquela forma que vai me enquadrar no que a maioria diz ser
ou no que a maioria diz ser, tá? Se tiver confuso, vocês me avisam, por favor, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa agora do que tem do ICOF, né? Então, todo mundo se fala sobre isso. É a mesma coisa na questão emocional, na saúde mental. Muito cuidado, gente. A sua saúde mental deve ser prioridade nesse negócio. Se preservem, se protejam, blindem a mente de vocês. Cuidado com as informações que vocês permitam que entre na sua mente e que movimente aí as suas emoções, tá? A primeira coisa é essa. A segunda, é claro que é muito mais saudável e traz resultados muito melhores se você se define, escolhe poucos ativos, principalmente no começo, para você estudar, para você trabalhar, para você se especializar. Então, primeiramente, essa escolha, né, 2 do 1, primeiramente, essa escolha ela não deve ser baseada na emoção. O que é uma escolha baseada na emoção? Eu gosto ou desgosto do ativo, tá? E segundo, aí eu trago um exercíciozinho aí para vocês fazerem, tá? Escolham, né, que seja aquele ativo que vocês tenham mais familiaridade, que tenham mais conhecimento técnico, ou até mesmo estratégia de negociação. É, não olhem para ser day trade, ou ser scalper, ou ser swing trader. Olhem para aquilo que vocês têm mais familiaridade, que vocês tenham mais conhecimento técnico, tá? Uma das maneiras, né, de você olhar para isso, eu digo agora, por exemplo, na parte da estratégia de negociação que você vai utilizar, ou o setup, ou a estratégia se você vai ser scalper ou day trade. Então, você tem que ver o quanto daquele conhecimento técnico você domina, tá? E no caso de você decidir a ir por um ou dois ativos, é, um exemplo muito claro, né, se o Júlio me permite, ontem ele conseguiu identificar aí que ele via é, melhores oportunidades num tempo gráfico, por exemplo, de 5 minutos na SUSB. Então, olha só, eu tenho mais conhecimento técnico. O que eu tenho de conhecimento técnico em cima daquele ativo vai te ajudar e muito. E aí, se utilizem dessas estratégias, né? Então, veja também uma outra possibilidade, veja também quais são aqueles que você já teve melhores resultados, que seja como scalper, que seja como day trader, que seja como swing trader, que seja no ativo A, B, C. Veja quais foram os que lhes trouxeram melhores resultados nesse período em que você está aí. E aí, pessoal, não tenham medo, porque aí, como eu gosto sempre de falar, eu adoro essa frase, os números não mentem. Não tenham medo, porque basicamente é um levantamento de informações que você está falando. E se todas as setas estão apontando para X, vá no X sem medo e comece a se aperfeiçoar e se aprofundar nesse tipo de negociação. Ou na estratégia de negociação, ou no setup, ou no ativo em questão, se você está buscando aí um ativo para você começar a trabalhar e se aperfeiçoar nele. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá?